O aplicativo do banco mandou a notificação às 14 horas e 17 minutos. Uma cobrança de R$ 890 num hotel na Orla, categoria hospedagem, horário que batia exatamente com a reunião que Camila jurou ter às 14 horas numa sala de conferência no centro. Mostrei o print para ela só de brincadeira, esperando uma risada ou um "que isso, deve ser erro do banco". Mas ela olhou por menos de 2 segundos e disse sem hesitar que era o vale hospedagem corporativo que a empresa dela usava para hospedar clientes de fora, que às vezes o pagamento saía no cartão dela por engano e depois era estornado. Uma explicação completa, com o nome de departamento e tudo, pronta demais para uma pergunta que eu nem tinha terminado de fazer. Só que o cartão físico da empresa, aquele mesmo cartão corporativo que ela descreveu, estava na minha carteira havia uma semana, porque ela tinha me pedido para guardar enquanto o dela ficava sem chip. Não falei nada na hora. Guardei a carteira, aguardei o celular, guardei a sensação de que alguma engrenagem tinha girado errado dentro de mim. Fui trabalhar no dia seguinte com a mesma rotina de sempre, separar notas fiscais, bater relatório de despesas, o tipo de coisa que faço há 12 anos como auditor interno na empresa de logística. E talvez seja por isso, por profissão, que eu não consigo deixar um número que não feche passar batido. Um valor errado numa planilha me tira o sono. E aquele hotel, com aquele horário, com aquela explicação certa demais, era exatamente isso. Um número que não fechava. Camila é carinhosa de um jeito que desarma. Naquela noite ela chegou em casa com os meninos do futebol. O Theo de 7 anos gritando gol pela casa toda, o Bernardo de 4 pendurado no pescoço dela. E ela veio até mim na cozinha, me abraçou por trás enquanto eu lavava a louça. Encostou o queixo no meu ombro e falou baixinho que sentia minha falta durante o dia, que devíamos tirar uma semana só nós dois em algum lugar sem crianças. Fiquei ali parado com as mãos na água morna, pensando que ninguém que está escondendo alguma coisa fica tão perto assim, tão macio assim. E foi exatamente esse pensamento que me fez desconfiar de mim mesmo primeiro. Será que eu estava inventando um problema para justificar alguma inquietação boba, algum ciúme sem fundamento? Fiz o que faço com qualquer despesa suspeita. Comecei a olhar o extrato completo mês a mês sem falar nada para ninguém. Encontrei uma cobrança recorrente, sempre no mesmo dia, sempre o mesmo valor. R$ 340 debitados de uma conta que ela mantém separada. Só minha, para eu não ter que te encher de detalhe. Categoria Estúdio Luz Fotografia. Perguntei e ela sorriu, quase encabulada, e disse que tinha voltado a fazer aulas de fotografia analógica. Coisa antiga dela que não tinha comentado porque queria me mostrar nas fotos prontas, como surpresa. Fazia sentido. Ela sempre gostou de câmera, tinha até um álbum velho de quando namoramos. Só que no dia seguinte, ajeitando o carro dela para o rodízio, encontrei debaixo do banco um recibo de locadora de carro, de um sábado em que ela tinha dito que estava na casa da mãe dela cuidando de umas coisas de família. Bernardo, no jantar daquela semana, comentou do nada que tinha visto o tio Fábio tirando foto dele e do irmão no parque, um dia desses, um homem que ele conhecia das corridas da mamãe. Camila riu, revirou os olhos, disse que Bernardo confunde tudo, que devia ser o instrutor do grupo de corrida dela, um rapaz gente boa que sempre brinca com as crianças quando ela leva os dois no parque enquanto espera o horário de treino. Fez sentido de novo. Tudo sempre fazia sentido com ela. Era isso que mais me incomodava, o fato de nunca haver um buraco visível, só uma sequência de explicações plausíveis que juntas formavam algo que eu não conseguia nomear. A avó dos meninos, minha sogra Dona Neuza, é presença constante na nossa rotina. Mora a 20 minutos, cuida das crianças quando precisamos, e por isso mesmo eu nunca desconfiei quando Camila dizia: "Vou levar uns documentos para minha mãe", ou "Vou ajudar ela com uma coisa no fim de semana". Mas numa tarde de domingo, quando fui buscar os meninos na casa dela mais cedo do que o combinado, Dona Neuza abriu a porta com uma cara estranha, quase de quem foi pega no flagra, e disse que Camila tinha saído fazia pouco, que ela só passou aqui rapidinho antes de ir resolver uma coisa. Perguntei o que e ela desconversou. Falou de um jeito nervoso que não era do feitio dela, sempre tão direta. No carro, voltando para casa com os meninos no banco de trás, perguntei ao Theo, com o tom mais casual que consegui montar,
se a mamãe tinha ficado bastante tempo na casa da avó naquele dia. Ele respondeu que não, que a mamãe só trocou de roupa lá e foi embora de novo, que ela sempre troca de roupa na casa da avó antes de ir para o treino. Aquilo me travou por um segundo. Por que alguém trocaria de roupa na casa da mãe antes de ir treinar, se a nossa casa fica no caminho e tem um closet inteiro com roupa de corrida? A menos que a roupa que ela veste de casa não seja a mesma que ela precisa vestir depois. Comecei, sem admitir isso nem para mim mesmo, a prestar atenção em detalhes que antes eu deixava passar. O cheiro dela quando chegava dos treinos, às vezes suor de verdade, às vezes um perfume estranho, floral, que eu nunca tinha visto no nosso banheiro. As unhas sempre impecáveis mesmo depois de correr 8 quilômetros na areia. O jeito como ela guardava o celular virado para baixo na mesa, coisa que ela nunca fazia antes, ou talvez sempre fizesse e eu só não tivesse reparado. Uma colega minha do trabalho, Patrícia, que mora perto da orla, comentou de passagem, sem saber o peso que aquilo teria, que tinha visto a Camila numa cafeteria durante a semana, num horário de almoço, rindo bastante com um homem que ela não conhecia. Contou isso como fofoca leve, tipo, nossa, sua esposa parece super de bem com a vida. Sem nenhuma malícia. Eu sorri. Disse que devia ser algum colega do trabalho dela e engoli a pergunta que queria fazer. Que horário exatamente? Que dia? Como era o homem? Naquela noite, Camila estava particularmente afetuosa. Preparou meu prato preferido, perguntou várias vezes se eu estava bem, se algo estava me incomodando no trabalho, se eu andava estressado. Ela tem esse dom de notar quando alguma coisa mudou em mim antes mesmo de eu perceber, e ao invés de me deixar mais tranquilo, aquilo me deixou mais alerta, como se ela estivesse calibrando e ajustando o carinho na medida certa para cobrir alguma coisa que talvez nem fosse sobre mim. Fui checar o aplicativo de milhagem da locadora de carro só para confirmar uma suspeita boba, achando que ia me sentir ridículo depois. Não me senti ridículo. Havia 4 locações no último trimestre, todas em dias que Camila tinha marcado como resolvendo parada na casa da mãe, todas com duração de poucas horas, todas com o mesmo modelo de carro econômico, sempre retirado numa loja perto, coincidentemente daquele mesmo hotel da orla. Passei a semana seguinte fazendo o que faço de melhor, reconciliando números. Peguei o extrato do cartão dela, o que ela chama de conta só minha, e montei numa planilha que escondi numa pasta com o nome de projeto do trabalho, uma linha do tempo, data, valor, local, o que ela tinha dito que estava fazendo naquele dia. Em auditoria a gente chama isso de cruzamento de informação e é assustador como aplicar a mesma lógica fria na sua própria casa dói. De um jeito que nenhuma auditoria empresarial jamais doeu. O padrão que emergiu era claro demais para ser coincidência. Toda quarta-feira, no horário do treino funcional, havia uma cobrança pequena de estacionamento perto do estúdio Luz Fotografia, e a cada 2 semanas, sempre numa sexta, a cobrança maior do hotel reaparecia, variando o valor, mas nunca o lugar. Nenhuma dessas cobranças correspondia a nenhum recibo de fotografia de verdade. Nenhuma impressão, nenhum álbum, nenhum arquivo digital que ela tivesse me mostrado ou mencionado, apesar de ter dito semanas atrás que estava quase terminando um projeto lindo. Fui até o prédio onde fica o tal estúdio, num sábado de manhã, com a desculpa de estar caminhando pela região. Era um espaço pequeno, comercial, com uma placa discreta e persianas fechadas. Uma funcionária de uma loja vizinha, ao ser perguntada casualmente se conhecia o fotógrafo do estúdio, sorriu e disse que seu Fábio era gente fina, sempre educado, e que a esposa dele, friso, a esposa dele, vivia reclamando que ele passava mais tempo lá dentro do que em casa. Fábio, o mesmo nome que Bernardo tinha mencionado no jantar, semanas antes, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cheguei em casa sem saber o que fazer com aquilo. Camila estava no quintal, brincando com os meninos, rindo alto, genuinamente feliz, do jeito que só uma mãe que ama os filhos consegue rir. Fiquei observando aquela cena por um tempo longo demais, tentando encaixar a mulher que jogava bola com o Theo com a mulher que aparecia num padrão de cobranças que eu tinha acabado de desenhar numa planilha escondida. As duas pareciam a mesma pessoa. Isso, mais do que qualquer recibo, foi o que mais me perturbou. À noite, ela veio para a cama mais cedo que de costume. Se enroscou em mim,
Disse que tinha sentido saudade o dia inteiro mesmo estando em casa comigo. Uma frase estranha que na hora passou como carinho e só depois, deitado no escuro, ficou ecoando como algo mais parecido com uma despedida disfarçada de intimidade. Perguntei, tentando soar leve, se o tal instrutor de corrida, Fábio, né? Ainda dava aquelas aulas particulares que ela tinha mencionado uma vez. Ela ficou em silêncio um segundo a mais do que uma resposta simples deveria exigir, e então disse que sim, que ele era ótimo profissional. E mudou de assunto perguntando se eu queria ligar o ventilador. Não dormi. Fiquei repassando a planilha na cabeça, os horários, os valores, o cheiro floral, o recibo da locadora debaixo do banco, a cara nervosa da minha sogra na porta de casa. Cada peça isolada tinha explicação. Juntas formavam um desenho que eu ainda não tinha coragem de olhar de frente. A primeira prova que não coube em nenhuma explicação chegou por acaso, do jeito mais banal possível. Peguei o carro dela para levar para o rodízio de pneus e, ajustando o banco, o aplicativo do celular dela, que tinha ficado esquecido no porta-copos, acendeu a tela com uma notificação do banco, um comprovante de transferência mensal de R$ 1.200 para a conta da minha sogra. Categoria Ajuda Mensal Mamãe. Recorrente havia 7 meses, segundo o histórico que a notificação deixava visível por alguns segundos antes de travar. Sabia que Camila ajudava a mãe financeiramente, isso nunca foi segredo entre nós. Mas o valor tinha dobrado nos últimos meses sem eu saber. E o horário de cada transferência? Sempre numa sexta à tarde, sempre minutos antes da cobrança do hotel. Não tinha nada de coincidência de aposentadoria. Fui até a casa da minha sogra sozinho, sem avisar, um domingo de manhã, com uma desculpa qualquer sobre um documento do plano de saúde. Dona Neuza me recebeu com o mesmo nervosismo de antes, só que dessa vez, tentando ser gentil, ofereceu café e ficou falando sobre amenidades por tempo demais, evitando qualquer silêncio onde eu pudesse fazer uma pergunta de verdade. Reparei na estante da sala dela uma chave pendurada num gancho, com uma etiqueta de plástico escrito Estúdio, o tipo de chave reserva que se deixa com alguém de confiança para emergência. Perguntei de que estúdio era aquela chave, num tom o mais neutro que consegui. Ela travou por um segundo, olhou para a chave como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez, e disse que era de um espaço que Camila tinha alugado, para guardar coisa de trabalho. Que ela só guardava a cópia reserva porque Camila vivia perdendo chave. Espaço alugado, não estúdio de fotografia frequentado como aluna, não aula avulsa. Um espaço alugado com contrato com chave reserva guardada na casa da mãe, sustentado por uma transferência mensal disfarçada de ajuda financeira. A auditoria que eu vinha fazendo sozinho, na cabeça, de repente ganhou um documento real. Um contrato de aluguel que com certeza existia em algum lugar com o nome dela, ou o nome de outra pessoa, assinado embaixo. Voltei para casa sem conseguir olhar Camila nos olhos por horas. Ela percebeu, claro, ela sempre percebe, e à noite, depois dos meninos dormirem, sentou do meu lado no sofá, pegou minha mão e perguntou com uma delicadeza que doeu mais do que qualquer grito teria doído se eu estava afastado dela ultimamente, se ela tinha feito alguma coisa errada, se precisávamos conversar sobre nós. A pergunta era tão bem colocada, tão genuinamente preocupada em aparência, que por um instante quase contei tudo o que sabia só para aliviar aquele peso. Mas alguma coisa em mim, talvez o mesmo instinto que me faz reler um relatório de despesas 3 vezes antes de assinar, me disse para esperar mais um pouco, para juntar mais uma peça antes de mostrar qualquer uma delas. Ela dormiu tranquila naquela noite, a respiração pesada e irregular de quem não carrega culpa perceptível. Eu fiquei acordado olhando o teto, pensando que talvez o mais assustador ali não fosse a traição em si, mas a facilidade com que ela conseguia dormir depois de segurar minha mão daquele jeito. A humilhação começou pequena e foi crescendo como um vazamento que a gente descobre tarde demais. Um colega de trabalho do meu departamento, Marcos, comentou de passagem numa conversa de corredor sobre um evento social do condomínio dele, que não é o meu, mas fica na mesma região, que tinha visto o Fábio, aquele fotógrafo, fazendo um ensaio na praia com uma mulher que, pela descrição casual que ele deu, batia exatamente com Camila. O vestido azul que ela usa em ocasiões especiais,
o jeito de rir jogando a cabeça para trás. Marcos não fazia ideia de quem era minha esposa. Nunca a conheceu pessoalmente. Então não havia malícia nenhuma no comentário. Só um homem contando uma cena bonita que tinha visto na praia. Isso tornava tudo pior. Se um estranho reconheceu o padrão, quantas pessoas próximas a nós já sabiam e nunca disseram nada. Comecei a notar que minha sogra, em jantares de família, evitava tocar em qualquer assunto relacionado ao trabalho da Camila, redirecionando a conversa com uma habilidade que só vem da prática. Minha cunhada, irmã de Camila, fez uma piada estranha certa vez, algo como "Ainda bem que você é discreta, hein?", dirigida a Camila, seguida de um silêncio rápido entre as duas que os outros na mesa nem notaram, mas que eu guardei. Aos poucos, o círculo foi ficando visível. Não era só ela e Fábio. Era ela, a mãe dela, provavelmente a irmã também, todos girando ao redor de uma verdade que eu era o único de fora a não conhecer por completo. O golpe mais silencioso veio do porteiro noturno do prédio onde fica o consultório odontológico que frequentamos, ao lado do qual descobri depois de rastrear o endereço do estúdio alugado pelo contrato de locação que finalmente localizei num aplicativo de imóveis usando o CPF dela para buscar registros públicos. Ficava o tal espaço. O porteiro, reconhecendo do meu carro de outras visitas ao dentista, comentou casualmente que a esposa do doutor, me confundindo com outro morador, aparentemente, sempre subia para visitar o amigo dela do estúdio, nas quartas à tarde, sempre saindo antes das 6, sempre pedindo para ele não anotar o nome dela na portaria, porque o marido é meio ciumento. Fiquei parado ali, sendo descrito por estranhos como o marido ciumento de uma mulher que eu nem sabia mais quem era. Voltei para casa naquela noite carregando uma vergonha que não tinha nada a ver com culpa minha e tudo a ver com a sensação de ter sido, durante meses, o único personagem da própria vida que não recebeu o roteiro. Camila me recebeu na porta com um abraço apertado, dizendo que sentiu minha falta, que os meninos perguntaram de mim a tarde toda, e por baixo daquele abraço eu senti, pela primeira vez com clareza total, o quanto aquele carinho tinha sido, o tempo todo, uma ferramenta tão eficiente quanto qualquer mentira falada em voz alta. Precisei entender havia quanto tempo aquilo vinha acontecendo, porque 7 meses da transferência bancária de repente parecia curto demais para explicar o tanto de estrutura que existia ao redor. A mãe, a irmã, o porteiro treinado a mentir, o contrato de aluguel, os horários encaixados com cirurgia dentro da nossa rotina. Usei o mesmo CPF que tinha rastreado antes para puxar o histórico completo do registro do contrato de locação. E a data de assinatura me derrubou de um jeito que nenhuma das descobertas anteriores tinha conseguido. Quase 2 anos. O aluguel do tal estúdio existia havia quase 2 anos, não meses. O que significava que boa parte da nossa vida recente, incluindo o nascimento do Bernardo, tinha acontecido em paralelo a alguma versão dessa história que eu só agora começava a enxergar por inteiro. Reencontrei, guardada numa gaveta havia tempos, uma velha caixa de recibos que Camila usa para guardar notas fiscais de reembolso do trabalho. Hábito antigo dela de contadora que virou gerente de projetos. Entre os papéis, achei recibos de uma loja de material fotográfico datados de mais de 1 ano atrás, além de um bilhete de aniversário, sem assinatura, com uma caligrafia que não era a dela, desejando mais 1 ano do nosso jeito de amar sem pressa. Frase que não fazia sentido nenhum, vinda de qualquer familiar ou amiga que eu conhecesse. Perguntei à minha cunhada sozinho, sem Camila por perto, aproveitando uma visita rápida, se ela sabia de algum amigo fotógrafo da irmã. Ela hesitou, arregalou os olhos e depois, provavelmente percebendo que eu já sabia mais do que estava deixando transparecer, falou baixinho que aquilo já vinha diante do casamento de vocês reatarem de vez. Uma frase confusa que só fez sentido depois. Camila e Fábio tinham se conhecido antes de mim, numa fase em que ela e eu estávamos brevemente separados, há quase 6 anos, e o que eu sempre entendi como um tempo difícil que superamos juntos tinha, na verdade, um fio nunca cortado por completo. Aquilo mudou o formato inteiro da história na minha cabeça. Não era uma aventura recente de uma mulher entediada, era algo antigo, mantido vivo com cuidado e logística, escondido atrás de uma vida doméstica que,
Por fora, parecia sólida o suficiente para convencer qualquer um, inclusive eu, principalmente eu. A ajuda financeira à minha sogra, comunicante, descobri, provavelmente cobria parte do aluguel do próprio estúdio que estava tecnicamente no nome dela. Naquela noite, olhando Camila brincar de faz de conta com os meninos antes de dormir, tentei calcular quantos aniversários, quantos natais, quantas segundas-feiras comuns tinham sido vividos por ela em 2 trilhos paralelos. O número era grande demais para caber em qualquer raiva simples. Virou só um cansaço enorme, parecido com o de quem termina de fechar um balanço contábil impossível de fechar sem admitir um prejuízo enorme, invisível até então. Tudo começou a se conectar sozinho, como uma planilha que finalmente bate depois de meses de diferença inexplicada. O bilhete sem assinatura, a caligrafia estranha, bateu com um post-it que encontrei meses atrás na bolsa dela, que joguei fora sem pensar 2 vezes na época. A aula de fotografia analógica nunca existiu como aula. Era o nome que ela dava para os meninos e para a própria consciência, ao tempo que passava naquele estúdio que Fábio mantinha havia anos como ateliê e, evidentemente, como algo mais. O cheiro floral que eu sentia às vezes não era perfume dela. Era de um difusor de ambiente que, descobri numa foto antiga marcada num álbum público dele nas redes, decorava o mesmo espaço. Minha sogra, confrontada finalmente com calma, sem gritos, quebrou antes mesmo de eu terminar a pergunta. Contou, entre lágrimas, que só tinha ajudado porque Camila jurou anos atrás que aquilo ia terminar assim que as coisas em casa melhorassem. Que ela via a filha infeliz num momento do casamento em que eu trabalhava demais e ela se sentia invisível. E que aceitou guardar a chave, emprestar o nome para o contrato quando precisou, cobrir horários, tudo pensando que era uma fase, não um arranjo permanente. Disse isso olhando para o chão como se soubesse só agora o tamanho do que tinha ajudado a construir. Perguntei a Camila diretamente, sem provas na mesa, só a pergunta seca. Há quanto tempo? Ela não caiu no choro imediato que eu esperava. Ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para a própria aliança, e então disse que ia me contar tudo, mas pediu para eu entender que nunca parou de me amar, que aquilo tinha começado numa época em que nosso casamento quase acabou e nunca encontrou um jeito de terminar de verdade. Que ela mesma não sabia mais separar o que era hábito do que era escolha. A calma dela, a mesma calma da primeira notificação do banco, finalmente fez sentido. Não era frieza, era o cansaço de alguém que vive ensaiando a mesma explicação havia anos, pronta para qualquer pergunta antes mesmo de ela ser feita. Bernardo tinha razão sobre o tio Fábio. Theo, sem saber, tinha visto o carro alugado mais de uma vez estacionado perto de casa, em dias que a mãe dizia estar em outro lugar. Só nunca tinha achado estranho porque criança não desconfia de rotina, só registra. O círculo de gente que sabia, minha sogra, provavelmente minha cunhada, talvez até Patrícia, sem perceber o que via. Só cresceu porque ninguém imaginava que caberia a eles contar para o marido algo que a esposa insistia em minimizar como coisa do passado que ainda não morreu direito. No fim, não houve gritos, nem porta batendo, nem cena de filme. Sentamos na cozinha depois que os meninos dormiram e Camila contou o resto sem que eu precisasse arrancar mais nada. Quase 2 anos de fato, começados numa separação breve. Nossa, que ela nunca tinha me contado ter reatado com Fábio antes mesmo de voltarmos a ficar juntos de vez. Um vínculo que ela tentou encerrar pelo menos 2 vezes e que sempre voltava, sustentado pela logística que a mãe dela ajudava a manter. A chave reserva, o nome emprestado no contrato quando o dela sozinho não bastava para a fiança, os horários cobertos nas tardes em que ela dizia estar cuidando da avó dos meninos. A transferência mensal que dobrou 7 meses atrás coincidiu com o momento em que o aluguel do estúdio aumentou e ela decidiu, sem me consultar, assumir metade sozinha para não depender tanto dele. O bilhete sem assinatura era de um aniversário de 2 anos de reencontro guardado por descuido. O carro alugado sempre no mesmo modelo era porque Fábio preferia que ela não usasse o carro dela perto do estúdio, por precaução. O perfume floral era do ambiente dele, não dela. A recorrência das quartas-feiras existia porque era o único dia da semana em que a agenda de trabalho dela genuinamente permitia o tempo livre que ela vinha, havia tanto tempo gastando em outro lugar. Perguntei por que ela nunca simplesmente pediu o divórcio,
Se aquilo era tão constante, tão sustentado, ela disse, sem se defender, que nunca conseguiu escolher de verdade entre as duas vidas, que amava a nossa casa, os meninos, até a mim, do jeito estranho e incompleto que ainda conseguia amar depois de aprender a mentir tão bem e que talvez sempre tenha esperado que eu descobrisse sozinho porque ela mesma não tinha coragem de terminar aquilo com as próprias mãos. Não houve mais perguntas depois disso. Fiquei olhando para a aliança dela por um tempo, a mesma que ela tinha olhado antes de começar a falar, e entendi, com uma clareza que doeu mais que qualquer surpresa anterior, que a mulher que me abraçava por trás na pia da cozinha e a mulher que subia as escadas de um estúdio alugado nunca foram duas pessoas diferentes. Eram só uma mulher cansada, dividindo com cuidado o pouco de si que sobrava para cada vida. Dormi no quarto de hóspedes aquela noite, ouvindo o ventilador de sempre girar do outro lado da parede, e pela primeira vez em meses o silêncio da casa não parecia esconder mais nada. Só parecia finalmente silêncio de verdade.